A história começa em um lugar coberto por fumaça e neblina. À frente, um jovem garoto aparece diante de um enorme prédio segurando um pequeno caderno. Calmamente, ele decide folhear suas páginas. À distância, os guardas do prédio o avistam e se perguntam o que ele poderia ser. Chegam até a questionar se ele é realmente humano, mas logo concluem que sim. Acham engraçado ele estar ali e comentam como ele é sortudo. De repente, o garoto sente algo estranho. Os homens se aproximam e perguntam o que ele está fazendo em um lugar tão perigoso. Querem saber se ele veio resgatar o garoto que havia sido capturado antes e se eram amigos. Satisfeitos, dizem que será um dia de festa e que Lord Craven ficará contente em receber dois humanos no mesmo dia. Pensativo, o garoto toma sua decisão. Sem hesitar, estende a mão esquerda para lançar um ataque e golpeia os guardas, cortando suas cabeças. Enquanto isso, no último andar do prédio, vozes celebram com empolgação, ansiosas por brindar. Entre os restos espalhados, aparece uma pilha de ossos, e alguém se pergunta quando foi a última vez que comeram carne humana. Famintos, os homens comemoram por finalmente terem alimento. Um deles mantém um garoto ajoelhado ao seu lado, sua presa capturada. O prisioneiro vê um crânio humano e o terror toma conta de seu rosto. A celebração continua com gritos e euforia, mas subitamente alguém os interrompe com um passo firme no chão. Um dos vilões se assusta com a presença inesperada e o prisioneiro observa a cena surpreso. Calmamente, o garoto havia chegado ao andar superior após derrotar os dois guardas na entrada. Os homens não entendem por que um humano estaria ali e se perguntam onde estão os guardas. De repente, algo pesado quica no chão. Confusos, encaram o objeto e percebem que são as cabeças dos guardas. Furioso, um dos homens reage à cena. O prisioneiro continua aterrorizado, suando frio. Um dos vilões espera que o garoto diga algo. Sem pressa, o garoto mostra seu desenho e pergunta se Kraven está ali. Uma das criaturas, confusa, não entende o que está acontecendo. O garoto explica que lhe disseram que Kraven estaria naquele lugar. Horrorizado, o prisioneiro não entende do que o garoto está falando. Outro homem pergunta se o prisioneiro é amigo do garoto. Ainda segurando seu desenho, ele responde que nunca o viu antes. Irado, o vilão exige saber por que ele matou os guardas. Sem se abalar, o garoto responde que eles eram irritantes. Tomado pela raiva, o homem fica furioso e chama Jeff, um de seus homens, para se livrar do garoto. Com um olhar furioso, Jeff encara o garoto, imaginando qual seria o cardápio do dia. Outro homem observa com atenção, aguardando o momento de se banquetear. Jeff inicia um ataque com sua espada contra o garoto, que calmamente continua desenhando em seu caderno. Decidido a atacar, Jeff tenta acabar com o garoto rapidamente. Enquanto isso, o prisioneiro permanece em estado de choque, paralisado pelo medo. Com um golpe poderoso, o garoto é fatiado em várias partes. O vilão comemora o resultado rapidamente. Jeff diz ao seu chefe que o corte foi completo, mas então algo começa a acontecer e o pega de surpresa. Diante de seus olhos, o garoto começa a se regenerar rapidamente. Em apenas alguns segundos, seu braço volta ao lugar e seu tronco se reconecta com as pernas. Incrédulo, Jeff ouve o garoto dizer que aquilo não seria suficiente para matá-lo. Confuso, ele tenta entender a situação. Subitamente, o garoto parece pronto para revidar. Com desprezo, encara Jeff nos olhos e, com um único chute, o lança para longe com tanta força que o homem é arremessado para fora do prédio. Tanto o vilão quanto o prisioneiro não acreditam no que estão vendo. O garoto cativo se pergunta como as partes do corpo do outro puderam se fundir novamente. Tomado pelo medo, o vilão começa a suar e não sabe o que fazer. Furioso, grita, dominado pela raiva, e ordena que todos seus homens ataquem o garoto imediatamente. Enquanto isso, exige saber como o garoto ousou invadir o território dos homens zumbi e desafiar seus subordinados. Sem demora, os outros correm em direção ao garoto, buscando vingança pela queda de Jeff. Preparado, o garoto se posiciona para o próximo golpe. Com força, ele soca o chão, fazendo vários ossos surgirem ao seu redor. Um dos homens zumbi não entende por que ossos apareceram ali. Com um movimento rápido, o garoto agarra um dos ossos com força para usá-lo como arma, e com um único golpe derrota um de seus inimigos. O líder dos homens zumbi se desespera ao ver a cena. Enfrentando o próximo oponente, o jovem herói mantém seu olhar firme. Com agilidade, ele salta e inicia seu novo ataque. Usando o osso como arma, atinge um dos inimigos com precisão. Assim que o derrota, joga o osso fora, sem se importar. Com um movimento exato, estende sua mão esquerda e atinge seu próprio estômago como se estivesse procurando algo dentro de si. Cada vez mais chocado, o jovem prisioneiro observa tudo. O garoto então puxa um de seus próprios intestinos e o transforma em uma arma, atingindo outro inimigo. Com um único golpe, fatiando o homem em várias partes,
Em silêncio, segura seu órgão enquanto reflete. Sem interesse, o lança fora, deixando os homens apavorados. Mais uma vez, ele atinge seu próprio estômago e puxa novas partes de si mesmo, arremessando-as contra os oponentes e acertando-os diretamente. Sem hesitar, continua procurando algo dentro do próprio corpo e retira mais um intestino, pronto para o próximo ataque. Com força, o arremessa, atingindo 3 inimigos de uma só vez. Após acertá-los, percebe um enorme buraco aberto em seu corpo. No entanto, o buraco se fecha rapidamente, como se nada tivesse acontecido. Sem muito entusiasmo, ele permanece ali, cercado pelos homens zumbi. Enfrentando os próximos oponentes, observa a situação com tédio. Em suas mãos, uma matéria orgânica começa a se formar lentamente e logo toma a forma de uma bola parecida com um cérebro. A surpresa toma conta dos homens zumbi ao presenciarem a transformação. Sem hesitar, o jovem garoto arremessa a bola, acertando a cabeça de um deles. Em um movimento contínuo, ele lança a bola no ar mais uma vez. Então decide usar um dos ossos como taco e se prepara para o próximo golpe. Com força, ele acerta a bola, lançando-a contra um dos homens zumbis. Ele se posiciona para outro golpe poderoso e atinge mais um inimigo bem na cabeça. Outro golpe é desferido com precisão. Mais um vilão é atingido sem chance de se defender. Em pouco tempo, o jovem herói derrota quase todos os seus oponentes. O líder dos homens zumbis o encara, tomado pelo horror. Enquanto isso, o prisioneiro ainda amarrado fica atônito com o que acabou de testemunhar. Furioso, o vilão pergunta o que aquele garoto poderia ser. De repente, o jovem aparece na frente do vilão com total calma. Sem entender, o homem se pergunta como ele apareceu tão de repente. Educadamente, o garoto pergunta se ele era o Kraven que estava procurando. O vilão mantém um olhar pensativo diante da pergunta. Enquanto isso, o garoto aguarda por uma resposta. Curioso, o homem quer saber por que ele estava procurando Kraven. Com determinação, o garoto responde que alguém lhe disse que Kraven poderia ser capaz de matá-lo. A resposta choca o homem zumbi. Consumido pela raiva, ele decide atacar, esperando derrotá-lo com um único golpe. Em resposta, o jovem herói permanece completamente impassível. Diante da frieza do garoto, o vilão congela, incapaz de reagir. E com um novo golpe se formando, o garoto declara que, se ele não fosse Kraven, então não deveria estar em seu caminho. O golpe gera uma pressão massiva ao redor deles, e quando atinge o homem zumbi, o parte em pedaços, derrotando-o completamente. A arma do vilão cai no chão junto com seu corpo destroçado. O prisioneiro no chão pergunta, assustado, o que estava acontecendo. Diante da cena, tenta entender como aquele garoto enfrentou tantos homens zumbis de uma só vez. Sem demonstrar emoção, o jovem herói o encara em silêncio. Rapidamente, o prisioneiro, tomado pelo medo, entra em pânico. O pensamento de ser o próximo alvo o domina. Calmamente, o herói remove a fita de sua boca. Ele se aproxima educadamente, pede desculpas e solicita uma informação. Com um desenho em mãos, pergunta se ele sabe onde encontrar Kraven. Sem saber o que dizer, o jovem prisioneiro permanece assustado. Olhando para o chão, ele vê a arma caída do líder junto com parte de sua mão e diz ao garoto que aquele que ele acabou de derrotar era o próprio Kraven. Com um olhar pensativo, o garoto reflete sobre ter falhado mais uma vez em sua busca. Sem dizer uma palavra, decide deixar o local, mas o prisioneiro, impulsivamente, o chama de volta. Discretamente o garoto se vira e o encara. Sem saber o que dizer, o prisioneiro hesita diante dele. Ainda ajoelhado e preso ao chão, ele diz que não quer nada e apenas agradece por ter sido salvo. Com simplicidade, o garoto aceita a gratidão e vai embora. O prisioneiro observa sua partida em silêncio e logo começa a refletir sobre o que fará a partir daquele momento. Um vento forte levanta poeira do chão. Ao deixar o local, com um grande salto, o garoto sai do último andar e volta a caminhar pelas ruas. Com seu caderno em mãos, ele risca o desenho de Kraven e decide anotar algumas observações. O herói se lembra de que, muitos anos atrás, o mundo caiu em ruínas por causa de um vírus zumbi. Alguns sobreviveram, mas muitos se transformaram em homens zumbis. Esses monstros foram formados a partir da fusão de zumbis com humanos. Após o incidente, a civilização foi destruída e nosso jovem herói, mesmo permanecendo humano, tornou-se imortal. Ao fim de sua jornada, o garoto encontra uma lápide. Diante dela, o jovem encara sua realidade. Triste, ele lamenta e pede perdão à sua mãe, que havia sido enterrada ali. Ele se ajoelha e diz que falhou porque não conseguiu acabar com sua vida naquele dia. Depois de ser deixado para trás, o prisioneiro pensa que o herói poderia ao menos ter-no libertado e rapidamente percebe que alguém apareceu, chamando-o pelo nome, Sr. Kuba. O homem vê seu líder e seu parceiro, Dongo. Eles se aproximam e perguntam por que ele não respondeu aos chamados pelo rádio.
Ele pede desculpas e explica que achava que Craven não estaria lá, mas acabou sendo capturado. Dongo vê a mão decepada de Craven caída no chão. O homem olha ao redor e vê todos os corpos dos homens zumbis, perguntando o que aconteceu. Wu explica que tudo ocorreu depois que um jovem estudante apareceu. Sua parceira, incrédula, pergunta como uma criança poderia ter aparecido e derrotado todos. O prisioneiro, enquanto é desamarrado, diz que parece loucura, mas em um instante ele eliminou todos. Dongo pergunta se o homem sabe onde o garoto está agora, mas Ua lamenta não saber, dizendo que gostaria de ter perguntado. Ele se lembra do olhar frio e sem emoção do garoto e diz que não perguntou nada por medo. Seu amigo pergunta se ele era um homem zumbi, mas o prisioneiro lamenta, e o líder permanece pensativo sobre toda a situação. A mulher se agacha e rapidamente nota algo importante. Ela pergunta se o garoto estava usando tênis durante a luta. Preocupado, o prisioneiro confirma. O líder pensa por um momento enquanto procura mais pistas. Enquanto isso, nosso jovem herói ainda encara a lápide de sua mãe e está sendo observado de longe, escondido. Ua e seus amigos espiam o garoto no meio da floresta. A mulher se pergunta por que ele está parado ali há tanto tempo. Suando nervosamente, o homem confirma que esse é o garoto que o salvou. O jovem herói percebe a presença do adulto e, de repente, a líder decide atacá-lo, mas ele desvia rapidamente do golpe. O garoto observa sem entender a situação, mas não demonstra preocupação. A mulher fica impressionada com a habilidade do garoto e diz que realmente queria derrotá-lo. Seus amigos, ainda escondidos atrás das árvores, estão horrorizados. Ela observa atentamente a reação do garoto e logo percebe um corte em seu pescoço causado pelo seu ataque. O garoto comenta que está sempre um passo à frente e, em seguida, sua cabeça se desprende do corpo. Ele mesmo a lança para o alto. A líder, atenta, decide o que fazer naquele momento. Ela pega sua arma e atira na cabeça que voa pelo ar. O garoto, ainda de pé, estende uma das mãos. Ele alcança seu próprio pescoço em busca de algo e puxa uma nova cabeça para o lugar, deixando a mulher atônita. Ainda chocada, a líder se sente satisfeita ao perceber que tudo era real. O garoto a encara enquanto ela fica maravilhada com sua imortalidade. Ele se senta no chão e educadamente pede que ela não o incomode e vá embora. Ela o observa, desconfiada, e atira novamente. Em seguida, se vira rapidamente e acerta o jovem herói com um chute poderoso. O golpe o lança para longe, em direção à floresta. Com sua arma, a líder dispara diversos tiros contra o garoto. Nosso herói vê as balas vindo em sua direção. Ele estende a mão para se defender e usa uma de suas habilidades, desviando todas as balas que o atingiriam. A mulher se preocupa e se pergunta que tipo de poder é aquele. O garoto, impressionado com as habilidades da mulher, diz que se divertirá até derrotá-la, preparando-se para o próximo ataque. Ela ri e agradece pelo elogio indireto. Observa o poder do garoto ao seu redor e fica sutilmente satisfeita ao perceber que ele a cercou sem que ela percebesse. Ele retira o ataque e diz que não gosta de tirar vidas humanas, pedindo mais uma vez que partam. Mas ela, implacável, se prepara para atacá-lo novamente. Ela estende uma faca em direção ao pescoço do garoto e pergunta, curiosa, quanto tempo ele leva para se curar. O garoto se surpreende com a curiosidade da mulher. Enquanto ela o observa, aponta que seu ferimento no pescoço ainda está aberto. Ele para verificar enquanto ela o indica, e quando toca o local, percebe que o ferimento ainda está lá. Seus olhos se arregalam de surpresa. Incrédulo, percebe que aquilo nunca havia acontecido antes. Ele se vira para a mulher e pergunta o que ela fez. A líder finalmente se apresenta ao garoto. Ela é a capitã da Força Letal, Lee Ki-wong. Chocado, ele a ouve convidá-lo para entrar em sua unidade, dizendo que ele possuía um talento raro, a imortalidade. Ao fundo, Hua e Dongo ficam envergonhados com a situação. Ela explica que o garoto seria recompensado por se juntar a eles. Diz que Kua lhe contou que o desejo do garoto era acabar com a própria vida. Kuong promete que poderia realizar esse desejo. Incrédulo, o garoto imortal não compreende a proposta, e em seguida ela explica que um cientista de sua unidade tem a capacidade de fazer isso. Frustrado, ele pergunta como isso seria possível. Sem dar uma resposta clara, ela diz que ele deveria perguntar diretamente ao cientista. Ela enfatiza que a faca que o feriu foi criada por esse mesmo cientista. O herói pensa um pouco sobre a proposta, e pela reação do garoto, ela deduz que foi a primeira vez que um ferimento seu não cicatrizou. Enquanto ele reflete, ela pergunta se ele não está curioso para saber como aquilo funciona. O garoto, esperançoso, fala. No meio da floresta, ele se questiona se seria realmente possível terminar sua vida. Lee se alegra ao perceber que o garoto considerou a proposta e pergunta seu nome.
Ele, como se não o dissesse há muito tempo, responde que se chama Murray. A líder estende o punho com firmeza, dizendo que ele não precisava se preocupar. Seus amigos escutam o acordo, atônitos. Lee diz que Mary derrotaria os homens zumbis com suas tropas, retomaria a Terra e teria seu desejo atendido no final. Ao lado do túmulo de sua mãe, ele escuta com atenção. Assim, a líder, feliz, diz que espera se dar bem com seu novo companheiro até lá. Com olhos sérios e esperançosos, ela o encara. Ele pede à sua nova líder que faça disso uma promessa. Feliz, ela concorda. Ele estica o pescoço e sente seu ferimento ainda não curado, e pela primeira vez em muito tempo sente-se feliz por saber que seu desejo talvez seja realizado. Ao fim da conversa, a líder pega seu rádio e pergunta se Gunn consegue ouvi-la. Todos na equipe escutam a confirmação do outro lado e dizem que ela está quase chegando. Satisfeita, Lee diz que espera que ela chegue logo. E após a garota mencionar um problema com o acelerador, seus amigos se perguntam se ela sequer tem carteira de motorista. A líder rapidamente nota um carro se aproximando em sua direção. Garron aparece dirigindo em pânico e freia bruscamente. Todos observam sua chegada pouco habilidosa ao volante. A garota abre a porta do carro e chega cheia de energia, pedindo desculpas pelo atraso. A líder a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, e Garron fica surpresa ao ver o novo membro do grupo. Mary a observa enquanto ela pergunta quem ele é. Lee diz, diante de todos, que o novo recruta estaria sob o comando de Garan, e a jovem, animada, pergunta se finalmente se tornou uma veterana. Muito feliz, ela dá as boas-vindas ao novato e se apresenta. Seu nome é Jin Gurão, mas o garoto, sem demonstrar emoção, a ignora. Enquanto caminha em direção ao carro, ela supõe que o garoto deve ser tímido. No carro, a líder informa ao garoto que ele será enviado a uma expedição em Jinri, um local ocupado pelo grupo Dan Vermelho. Nosso herói, com poucas informações, pergunta quem eles eram. Lee se surpreende com a falta de conhecimento do garoto, mas entende que ele deve ter estado isolado por muito tempo. O grupo Dan Vermelho é um dos mais famosos, tendo conquistado cidades inteiras. Ela aponta que seu objetivo era eliminá-los, mas antes precisava localizar o líder deles. Donna e Ku acrescentam que foram atrás de Kraven porque ele já foi membro do Dan Vermelho. Murray entende, mas os homens rapidamente percebem que ele não parece muito interessado. Lee destaca que, em Jinri, há um paladino do grupo que provavelmente sabe a localização do chefe deles. Enquanto lê um livro, Garhan ouve que ela e o garoto buscarão pistas sobre o paradeiro do líder do Dan Vermelho. Ela também aponta que, enquanto Kraven comandava um grupo, o paladino pode comandar uma cidade inteira. A líder lamenta que não possam ir todos juntos, já que precisariam procurar em lugares diferentes, e logo avistam uma cidade em ruínas. Jinri, Tianguan Murray e Garan descem do carro. A líder se despede, seguindo em direção ao seu destino. A jovem Gun sente-se confiante em sua missão e em compartilhar os detalhes com o jovem herói. O grupo continua no carro e Lee deseja boa sorte aos dois jovens, pedindo que tenham cuidado. Confiante, Geron está animada com sua primeira missão como veterana, embora um pouco nervosa. A jovem começa a correr em direção à cidade e espera que o garoto a siga. Os dois caminham pela cidade destruída. Garron fica satisfeita por terem entrado na cidade com segurança. No entanto, nervosa, ela se esconde atrás de um carro tentando se acalmar. Ela segura um livro e percebe que Jinri é uma cidade de diferentes espécies, já que era possível encontrar várias criaturas diferentes ali. Não era uma cidade normal. Havia também zumbis do tipo animal. Ela observa cuidadosamente, sem saber de onde eles poderiam surgir. De longe, os jovens são observados através de binóculos. Ua pergunta a líder se eles ficarão bem e comenta que seria melhor se todos fossem juntos. Lee diz que não é necessário, pois não seria tão perigoso com a ajuda de Mary. Ela acrescenta que também precisava verificar se o garoto seguiria suas ordens. Com olhos atentos, diz que ele é talentoso, mas não sabe o que ele poderia estar planejando. Junto com seus companheiros, ela afirma que gostaria de observá-lo um pouco mais. Ua a escuta nervoso. Na cidade, Graham está bastante ansiosa. Desesperada ao ver seu parceiro tão calmo, ela pede que ele também se esconda. Chocada, não entende sua falta de preocupação e diz que zumbis podem aparecer a qualquer momento. De repente, dois zumbis animais passam por perto, conversando entre si. A garota rapidamente se esconde, assustada. Ela questiona que tipo de espécie de zumbi eram aqueles. Os monstros falam sobre a morte de Kraven e logo se deparam com Mer, parado e impassível diante da situação. Sua parceira entra em pânico. De longe, a líder Lee observa a cena. No meio da cidade, o herói é cercado por alguns monstros que o encaram. Lee fica preocupada ao lembrar que esqueceu de avisar ao garoto que ele não deveria ser capturado.
O tigre zumbi pergunta o que o humano está fazendo ali. Garron questiona a sanidade do menino e não entende por que ele não se escondeu. Ela começa a entrar em pânico. Calmamente e com educação, o garoto diz que vai enfrentar-los todos ali mesmo. Chocada, a garota fica paralisada. O menino ergue as mãos para usar seu poder, e então uma esfera gigante em forma de cérebro se forma entre elas, levantando no ar. Ao alcançar uma altura significativa, o garoto a lança com força contra seus oponentes. Uma destruição massiva ocorre no centro da cidade. Sua parceira, aterrorizada, pergunta o que está acontecendo. Ao ver a cena, a garota percebe que estava errada ao pensar que ele era apenas um garoto comum. Rei caminha em direção aos vilões. Os zumbis animais começam a questionar o que ele poderia ser, se não humano. Enfrentando seus inimigos, o garoto se prepara para seu próximo ataque. Com força, ele os atinge com seu poder em forma de chicote, cortando-os em pedaços. Garron se assusta com barulho alto enquanto o jovem herói se prepara para outro ataque poderoso. Com grande força, ele lança outra esfera cerebral gigante, causando mais destruição. Mas, ao virar para a rua, percebe rapidamente que várias explosões foram desencadeadas por causa disso. De longe, seus companheiros se perguntam o que está acontecendo. Ele está em choque, pois nunca imaginou que algo assim poderia ocorrer. À distância, outros zumbis animais ficam preocupados com todo o barulho. Eles decidem investigar a origem da explosão. Os zumbis correm em direção à batalha, enquanto os que já estavam presentes fogem. Quando os novos vilões chegam, vem o jovem dando um soco no chão, criando uma enorme fissura. Ele os atinge, lançando-os para o alto. Um grupo de monstros encontra a jovem Guran na rua. Preocupada, ela percebe que também terá que lutar. Um gato zumbi pergunta se foi ela quem causou todo aquele caos. De repente, a jovem agarra um livro e começa a analisar. Furiosa, ela se agacha e uma enorme energia verde a envolve. Com o livro na mão, ela lança seu feitiço. Assim, a garota ativa sua habilidade, Colapso do Trovão, e em um instante derrota 3 zumbis com um único golpe. Com essa batalha, a cidade em ruínas estava se tornando ainda mais destruída. Nosso herói salta à frente de seus inimigos e, com um chute forte, os acerta na cabeça. Como resultado, os zumbis são lançados para longe. Murray observa a rua e escolhe seu próximo alvo. 3 explosões massivas irrompem. Exausta e sem fôlego, a jovem encontra seu parceiro pela primeira vez após a batalha. Furiosa, ela diz que se o garoto pretendia destruir toda a cidade, só estava atraindo mais zumbis para lá. Murray se prepara, pois um monstro zumbi caiu no chão, mas ainda está vivo. Aterrorizado, o monstro tenta dizer algo, mas não consegue. Confuso, o garoto pergunta o que aconteceu com ele e por que ele não conseguia falar direito. Sua companheira pergunta por que ele está preocupado com aquele zumbi depois de ter derrotado todos os outros. Ele escuta atentamente enquanto a garota explica que aquele era de uma classe inferior. Isso traz à mente do garoto uma lembrança de sua mãe, quando ela não conseguiu falar com ele em seu leito de morte. Ele encara o monstro com um olhar melancólico e depois ordena que ele desapareça dali o quanto antes. Aterrorizado, o zumbi foge e a garota, indignada, pergunta por que ele o deixou escapar. Mas ambos são surpreendidos pela presença de outros zumbis que os caçam. Furiosa, Garan lança outro feitiço, determinada a derrotar seus inimigos. Durante a batalha, a cidade destruída ainda era iluminada pela luz do dia, mas, em um instante, a escuridão da noite tomou conta do local. Exausta, a garota estava sem fôlego. Na rua cercada por monstros caídos, ela pergunta se por um momento eles haviam parado de aparecer. Enquanto observa os zumbis derrotados, ele pergunta à garota qual deles deveria ser o paladino. Ela responde que naquela situação, o paladino também deveria ter sido derrotado. Mas então, ela pensa que talvez ele ainda não tivesse aparecido. Começa a olhar para o chão, se perguntando se ele sequer havia vindo para a batalha. Cansada, ela se vira para o garoto e diz que deveriam se esconder por um tempo. Precisavam se esconder, ela diz, já que outros monstros ainda poderiam aparecer. Simplesmente, ele diz que só precisariam derrotar Luz de novo e que o paladino ainda devia estar entre eles. Garon lembra a ele que o objetivo da missão era investigação, não lutar com todos. Mas o jovem sugere que podiam investigar enquanto lutavam. A garota o olha pensativa, analisando a ideia. Impaciente, diz que mesmo ele sendo muito poderoso, não poderiam passar o dia inteiro lutando. Ela diz que ele não precisava se preocupar em morrer, mas ela sim. Ela não podia se dar ao luxo de morrer de verdade. Ele olha para o chão, pensativo. Diz que não importava se ela vivesse ou não. O que importava era completar a missão. Com isso, ela fica furiosa ao ouvir o modo de pensar do garoto. Irritada, pergunta como ele podia pensar daquele jeito. Ela o lembra de que o motivo pelo qual estavam ali era para salvar vidas.
Faz com que ele se lembre de que, por mais importante que a missão fosse, salvar vidas deveria vir sempre em primeiro lugar. Então ela diz que ele não deveria falar esse tipo de coisa tão levianamente. Para a surpresa da garota, o garoto se aproxima querendo dizer algo. Mas, com sutileza, ele diz que não pensava da mesma forma que ela. A garota fica surpresa e começa a suar frio. Para a surpresa de ambos, um enorme monstro pisa no chão com força. Um grande zumbi armado e forte aparece querendo saber o que está acontecendo. Seu corpo está coberto de lâminas e ele tem uma máscara de lemure presa às costas. Quando os dois jovens o veem, não há dúvida. Ele é o paladino. De longe, a líder Lee os observa através de binóculos. Garron, preocupada, lamenta que o monstro tenha aparecido justamente quando ela já não tinha mais forças para lutar. Olhando todos aqueles Zongens e o paladino, será que ela realmente teria forças para derrotá-los? O grande zumbi diz que começou a investigar depois de saber que seu irmão mais novo, Kraven, havia sido derrotado. Um de seus homens reconhece Marrei. Ele diz ao paladino que foi aquele garoto que enfrentou Kraven. O paladino olha para ele e pergunta se o montanhista tinha certeza disso. Ele diz que foi quem derrotou Kraven e toda a sua equipe. O paladino fica furioso ao ouvir isso. Preparando-se para lutar, diz que tinha ouvido rumores sobre humanos com habilidades especiais chamados transcendentes. Ele gira as lâminas em suas costas, formando um rotor. Enfurecido, diz que o garoto não sobreviveria depois de ferir sua família. De longe, seus companheiros assistem, e a líder Lee diz que não esperava por isso e que deveriam ajudá-los. Ela então corre e chama seus companheiros para irem ajudá-los. Nosso jovem herói decide que enfrentará o poderoso paladino. No entanto, Gun segura seu braço e questiona sua sanidade. Ela o alerta, dizendo que ele era o líder da gangue Carmesim. O que aconteceria se eles fugissem? Preocupada, ela adverte que, por mais forte que fosse o inimigo, ele realmente poderia ser derrotado. Ele fica pensativo antes de tomar uma decisão. Solta o braço e, para surpresa de sua companheira, diz que não seria algo tão ruim se isso acontecesse. Com isso, o paladino avança furiosamente em direção ao garoto, decidido a atacá-lo. O jovem, parado no meio da rua, não reage muito enquanto Garhan se enfurece de preocupação. Um estrondo ecoa pela rua quando o vilão pisa no chão. Eles ficam frente a frente com o jovem herói, pronto para a batalha. O paladino prepara um golpe poderoso. Da mesma forma, o jovem, cercado pelos últimos zumbis, também se prepara para lutar. Com seu primeiro ataque, derrota todos os animais zumbis ao seu redor. Um único golpe deixa o paladino surpreso e em choque. Um de seus soldados zumbis o chama, mas, tomado pela fúria, ele só consegue focar sua atenção no garoto. O paladino então se prepara para seu próximo golpe, ainda mais furioso após ver sua família derrotada diante de si. Lá está ele, o jovem herói, parado no meio da rua destruída, esperando o próximo ataque de seu oponente. Um paladino monstruoso o cerca, atacando rapidamente com suas lâminas. Ele parece satisfeito, convencido de que vai fatiar o garoto em pedaços e derrotá-lo com facilidade. Observa o garoto sendo cortado e diz que é isso que acontece quando alguém o enfrenta tolamente. Por um breve momento, o jovem herói reflete sobre a possibilidade de ser derrotado. O poderoso paladino ataca novamente e mais uma vez o garoto é partido em pedaços. Garron observa horrorizada a cena. Assim, a cabeça do jovem voa pelo ar. Em seguida, o vilão olha para o garoto e diz que ele é apenas uma presa que não conhece seu lugar. Mas rapidamente, o corpo do nosso herói se reconstrói e ele ataca o vilão de surpresa. Sem entender o que está acontecendo, o monstro fica furioso. O paladino o observa, certo de que sentiu suas lâminas atravessarem o garoto. Agora tão poderoso quanto antes, Muri revela que é imortal. Atônito, o monstro não consegue reagir. Ele recua, colocando distância entre si e o garoto. Sua perna treme ao tocar o chão. Em desespero, põe as mãos na cabeça e se pergunta como podia estar sentindo medo daquilo. Enquanto observa, o garoto caminha em sua direção. Sua jovem companheira, confusa, pergunta o que está acontecendo. Mas, determinado a vencer, o paladino se prepara para o próximo ataque. Começa a correr em círculos ao redor do garoto. Enquanto isso, diz que o garoto não passa de um humano e não será capaz de acompanhar sua velocidade. Na rua da cidade em ruínas, um enorme tornado começa a se formar. Miri, no meio do redemoinho, ouve o vilão dizer que ele pagará o preço por ferir sua família, mas o garoto o encara com desprezo e questiona se aquilo era mesmo uma família. O vilão então decide fugir. Desesperado, ele corre, aceitando que não pode vencer a batalha. Correndo pela rua, conclui que deve avisar o chefe e reunir os outros paladinos. Mas, de repente, algo salta de dentro do tornado. O jovem herói salta e alcança o vilão, atingindo por cima, acertando suas costas.
Com um golpe poderoso, ele o lança no ar. O garoto começa a refletir sobre a ideia de família, algo que ele teve um dia. Ele acerta o vilão com ainda mais força, paralisando-o. O jovem então se lembra de momentos com sua mãe, quando ela perguntava se a comida estava boa. Na lembrança, o menino estava feliz porque a comida estava deliciosa, e sua mãe ficou contente com a resposta. Mas a memória muda rapidamente para um momento trágico em que ela já não era mais a mesma. Sua mãe havia se transformado em outro zumbi e tentou atacá-lo. Como resultado, ele foi forçado a derrotá-la, com suas próprias mãos. Foi assim que ele viu sua única família ser destruída num instante, uma lembrança que o assombrava e traumatizava desde muito novo. Na rua, o garoto ainda está lá, refletindo e golpeando o vilão monstruoso. Paralisado pelo ataque, o vilão chora em desespero. Murray revela a ele que também está fazendo tudo aquilo por sua família. Em questão de segundos, ele corta o paladino em pedaços ainda no ar. Garan assistia a tudo, atônita e sem palavras. Enquanto isso, sua equipe, que corria para ajudar, finalmente chega. Todos observam o jovem herói no meio da rua, encarando a destruição que causou. A líder do grupo o observa de perto. Ele olha de volta e diz que aquilo já era suficiente, que a missão havia terminado. Ela responde que, na verdade, era para ser uma investigação, mas ele destruiu toda a área. Ela diz que não podem continuar a investigação daquele jeito e que deveriam voltar à base. Ao deixar a área, o jovem garoto ainda está profundamente triste e melancólico. Enquanto correm, Lee reflete sobre as ações do garoto. Ela sabia que os Zongans eram inimigos, mas dada a crueldade do menino, havia algo mais. Ela o observa e decide acreditar que, se ele é humano, deve haver humanidade nele, mesmo que ela não consiga enxergá-la. Confusa com a situação, pensa que nunca imaginou sentir pena de monstros até aquele momento, e por um instante ela se vê preocupada com o que havia recrutado. Será que Murray era mais monstruoso do que os próprios Zomans? Lee então ordena que todos a sigam de volta para a base. Depois de deixarem a cidade destruída, alguém investigava por pistas. Uma mulher zumbi diz que só conseguia sentir o sangue dos Zongans, sem sinal de nenhum humano. Seu líder, que a acompanhava, fica realmente irritado, já que agora até os humanos estavam começando a causar problemas. Ela comenta que parecia não fazer muito tempo desde que os humanos haviam deixado o local. Ela pergunta ao chefe se deveria avisar os outros executivos, mas o líder está confuso. Na verdade, o que ele queria era encontrá-los pessoalmente e exterminá-los. Ele escuta com atenção e concorda com o plano. Os dois deixam a cidade, correndo atrás dos humanos que estavam caçando. Enquanto isso, uma fogueira foi acesa. A equipe se reuniu ao redor do fogo para se aquecer, já que já era tarde. Todos se juntaram para comer e descansar. Lee fica preocupada ao notar que todos pareciam um pouco abatidos. Pensativa, ela conclui que a missão foi um fracasso, que a cidade havia sido destruída e que não sabia como os monstros reagiriam. Ela observa sua equipe ansiosa e também olha para Murray com preocupação, já que seu trunfo mais poderoso agora havia se tornado um problema. A líder continua pensando. Ela então decide dizer ao garoto que estava testando ele. Admite que queria saber se podia ou não confiar nele. O garoto ouve com atenção enquanto ela diz que a missão era na verdade uma investigação, mas tudo que ele fez foi destruir o lugar. Garron estava lá e ouviu quando ela disse que havia sido arrastada para a luta contra a vontade e que poderia ter se ferido. Ainda tensa, ela comenta que, por sorte, ele conseguiu derrotar o paladino. Mas, ao olhar para todos ao redor da fogueira, conclui que, com apenas um deslize, todos poderiam estar mortos, e por isso ela afirma que não podia confiar no garoto. Ele escuta em silêncio e responde que, segundo ela, ele deveria eliminar os Zongnans e que havia seguido suas ordens, e nisso ela concorda com ele. Ela estende a mão com precisão e então bate com força no chão ao seu lado, dizendo que seu objetivo era derrotar Luz e reconstruir a sociedade humana. Mas ela acrescenta que, se apenas os derrotarem sem um plano, todos os humanos acabarão mortos também. Maria concorda com a desconfiança da capitã, e a líder fica satisfeita com a conversa. Ela então começa a pensar que, pelo menos, aquilo deveria ter sido suficiente, mas agora está preocupada com outra coisa. Eles devastaram uma cidade e 2 Zongans. Além disso, tiraram a vida de um de seus paladinos, o que significa que, sem dúvida, os outros executivos se mobilizariam e tratariam aquilo como uma declaração de guerra. Enquanto isso, o líder dos homens zumbis e sua companheira Run ainda estavam caçando, e mais uma vez acreditam ter encontrado o local ao avistarem outra caverna iluminada por uma fogueira. O líder zumbi pergunta à parceira, Iero, se estavam no lugar certo. Após a confirmação da jovem, ele se torna determinado a capturar Los e assim seguem rumo à caverna iluminada. O vilão entra furioso,
pronto para a vingança. E mais uma vez, ao entrar na caverna, ele se surpreende ao encontrar lá vazia. O vilão e Ero ficam paralisados, sem reação. Ele leva a mão à cabeça, incrédulo. A garota diz que eles mascararam seu cheiro com comida, dificultando o rastreio. Ela também conclui que deve haver alguém inteligente entre eles. O zumbi lamenta não conseguir lidar com a situação sozinho, e por isso teria que convocar uma reunião com os outros executivos. De volta à estrada, o carro da equipe avançava em alta velocidade rumo à base. Lee observa a estrada e nota que uma rebelião havia começado. Eles chegam a uma grande cidade chamada Busen. O carro continua acelerando pela estrada, e a líder observa o jovem garoto, mergulhado em pensamentos. Nas ruas de Busen, humanos podem ser vistos trabalhando à força para os Zongins. Ela comenta que no passado era uma área agradável, mas agora os monstros haviam tomado conta. Acrescenta que os humanos ali eram ou escravos deles, ou acabavam sendo devorados. Observando os humanos nas ruas, ela afirma que nenhuma dessas opções deveria ser o destino da humanidade. Murray escuta, mas não diz nada. Na estrada, o carro deles passa em alta velocidade, e um dos monstros ordena que parem, mas um adesivo na traseira do carro diz escravos. Assim, os monstros acreditam que estão transportando algo para trabalho forçado. O disfarce funciona, e os monstros os deixam passar, preocupados com os humanos responsáveis pelo incidente em Jinhai. Depois de saírem do carro, seguem por um caminho através de um túnel de esgoto. A líder comenta que é desagradável, mas é o único caminho para o quartel-general. Andando pela linha do metrô, ela revela que é o quartel-general da Frente de Erradicação. Enquanto falava, uma mulher interrompe repentinamente com um grito. Nuri Tian, a comandante, exige saber o que havia acontecido. Ela afirma que a missão era apenas investigativa, então queria saber o que exatamente ocorreu. Lee, rindo sem jeito, promete explicar os detalhes depois e diz que há algo que precisa fazer primeiro. Um anotador, confuso, tenta entender a situação. A líder então chama por Mary. Nesse momento, todos se voltam para observar o garoto e a líder frente a frente. Nuri pergunta quem é o garoto. Lee decide contar a ele que a partir daquele momento eles enfrentariam todos os executivos em algum momento. Ela enfatiza que não sabia quantos seriam nem quão poderosos poderiam ser. Disse que os únicos executivos que conhecia eram os paladinos, e eles eram os mais fracos. Seus companheiros se surpreendem ao ouvi-la pedir que ele a atacasse. Ele escuta sem reagir, enquanto ela diz estar falando sério, e que desta vez ele não deveria se conter. Ele pergunta se aquilo era realmente uma ordem. Com precisão, ela confirma, que começa a imaginar se havia algo mais que ela queria testar. Observando, conclui que eles já haviam lutado antes, mas naquela ocasião ela não havia usado sua habilidade, o que significa que é isso que ela quer confirmar agora. Ela deseja saber se Mary pode derrotá-la mesmo com sua habilidade ativada. Enquanto se prepara para a batalha, a líder se lembra da força do garoto, percebendo que todas as missões futuras provavelmente o envolveriam. Mas primeiro, ela precisava confiar que ele poderia derrotar os executivos. Então, uma força massiva explode ao redor do garoto. Ele salta para atacá-la, e Lee se prepara para o golpe que estava prestes a receber. Ua fica preocupada, pois a líder é a integrante mais forte do time. Descobre-se que alguns humanos têm o potencial de se tornar transcendentais, alcançando o poder dos Zongins. Em sua unidade, além de Guram e Kua, a capitã era mais poderosa, treinada em várias artes marciais e possuindo habilidades muito superiores às dos outros humanos. Pronto para o combate, o jovem corre em direção à líder. Ela se prepara e ativa sua habilidade, visão absoluta. O garoto tenta acertá-la, mas ela desvia rapidamente. Ele observa levemente surpreso. A habilidade dela permite calcular todas as possibilidades dentro de seu campo de visão. Depois de desviar do ataque, ela esperava mais dele. Contra-ataca com um soco poderoso. Depois se prepara para mais um ataque e acerta o garoto brutalmente outra vez. O golpe o lança longe. Ainda assim, o jovem tenta se estabilizar para continuar lutando. Kuba pensa que, se ele conseguir derrotar a capitã, isso significará que ele é o humano mais forte. Morre decide elaborar um plano. Lee conclui que, a partir daquele ponto, ele provavelmente teria que usar todo o seu poder. Ele se posiciona para usar uma de suas habilidades e lança centenas de ossos contra sua líder. Vendo o ataque, ela conclui que ele pode usar cérebros, artérias, veias, muitos tipos diferentes de ataques estão ao seu alcance. Sua habilidade fornece uma perspectiva especial para analisar as possibilidades. Ela observa os ossos voando em sua direção, 9 no total, viajando a uma velocidade média de 70 km. Então, ela se prepara com uma velocidade absurda e captura cada um dos ossos sem se ferir. Seus companheiros observam, maravilhados.
Em seguida, ela esmaga o osso que segurava. O jovem herói corre rapidamente para atacar, lá novamente. Ela desvia ágil de um chute que ele tenta dar. Ele aterrissa de joelhos no chão, corre para acertar ali outra vez, dessa vez com uma enxurrada de socos. Ela observa, impressionada com a força. O primeiro ataque dele não era nada comparado àquilo. Pensava que sua habilidade permitia desviar de balas, mas os golpes do garoto eram ainda mais rápidos. Ao se esquivar dos ataques, percebe que ele é mais habilidoso do que esperava. O garoto estende o braço, tentando acertá-la com mais um soco, mas ela desvia novamente com velocidade incrível. De certo modo, ela se sente satisfeita em ver que ele superou completamente suas expectativas. O jovem herói então se prepara para atacar, lá mais uma vez. No entanto, ela ordena que pare e diz que ele venceu. Surpreso, ele escuta enquanto ela diz que já era o suficiente. Apático, ele apenas concorda. Seus companheiros observam, incrédulos. Garron fica chocado ao perceber que sua capitã sequer conseguiu contra-atacar. Todos os observavam, e embora a batalha tenha sido curta, trouxe uma nova esperança. Naquele momento, havia a possibilidade de que realmente pudessem derrotar os executivos. Agora sonhavam com a chance de um novo mundo. Mais do que isso, estavam ainda mais confiantes. Lee, satisfeita, disse que podiam começar os preparativos, mas ninguém sabia exatamente por quê. Cyril fica pensativo após a batalha. Ele estende a mão e pensa que não conseguiu acertar nenhum golpe nela. Observa, ainda conversando com Nuri, enquanto reflete. Nuri pergunta à líder no que ela está pensando, mas logo fica preocupada, já imaginando o que poderia ser. A mulher olha para Murray e pergunta se ele era o motivo do aumento na segurança. Nuri conclui que Lee encontrou um cara realmente forte e o recrutou sem pensar muito. Ele destruiu um local no caminho. Sem ter muito o que dizer, ela brinca que Nuri era muito esperta. A líder, então, decide explicar de uma vez por todas que a situação havia se tornado mais complicada do que ela esperava, e explica que o plano agora era ir até a Ilha Ori. Nuri pergunta-se por Ilha Ori. Ela queria dizer a Ilha dos Escravos Humanos. Lee explica que uma batalha começaria em breve e que precisavam de armas, acrescentando que também tinham que trazer Jean de volta o quanto antes a cientista que havia ido investigar o local. Preocupada, Nuri pergunta se ela pretendia ir atrás dela imediatamente. A líder confirma e diz que mesmo que não precisassem das armas, ainda precisariam da cientista. Ela mostra a faca que a cientista havia feito, reforçando a importância de Jun. Lee conta a Nuri sobre a promessa que fez ao jovem herói antes de ele se juntar a eles. Nuri, indignada, pergunta se era isso mesmo que ele queria. Lee confirma, mas admite que não sabe o motivo exato. A comandante Nuri se surpreende ao saber que o garoto é imortal. Ela diz que a faca não seria suficiente para tirar a vida do garoto, então precisavam ver a cientista novamente o quanto antes. Nuri conclui que a líder deveria ir, gostando ou não. Ela joga a faca de lado para começar a trabalhar em um plano. A comandante analisa os documentos pensando mais sobre a Ilha Ori. Nuri chama todos para prestarem atenção ao resumo da nova missão. Primeiro, trazer Jun de volta e depois recrutar algumas pessoas úteis para a causa. Ela explica que todos os membros da Frente de Erradicação estavam reunidos lá e que seriam parte das pessoas para ações futuras. Ela também deixa claro que mesmo com os outros membros espalhados em outros locais, o número de pessoas ainda seria muito baixo. Em resumo, a missão envolvia garantir e recrutar mais membros para a equipe. Lee fica feliz em ver que tudo já estava planejado e que ninguém era mais esperto que Nuri. Kuba pergunta à comandante se usariam um barco e o que fariam com os Zongans no porto. Nuri não entende a pergunta. Um homem quer saber como lidar com a situação anterior. A mulher explica que todos sabiam que o número de monstros não seria um problema. Depois disso, no porto, Muri dá um grande salto na frente de alguns contêineres. O jovem escuta atentamente pelas instruções no fone de ouvido sobre eliminar qualquer Zongan nas proximidades. Assim, em Buzenpor, os jovens enfrentariam os monstros de forma rápida e silenciosa. A equipe se organiza e se divide para procurar um barco com cuidado. Enquanto isso, algo acontecia na cidade L, em Buzen. A reunião entre os executivos da gangue Simpson, os 7 Guardiões Supremos, havia começado. Um dos Supremos informa aos outros que os humanos haviam destruído Dinha. Além disso, o 7º Paladino também havia sido derrotado, e eles não conseguiram localizá-los após rastreá-los. O Supremo número 4, Nate, questiona se realmente haviam sido humanos os responsáveis. O número 5, Iero, diz que a área estava contaminada com o fedor deles. O número 3, Arlo, conclui que, se um paladino foi derrotado, então um transcendente estava envolvido. O número 2, Espados, não entende a preocupação dos outros, já que eram apenas humanos. O número 1, Tate, pergunta se Hully tinha informações mais detalhadas, mas ele responde que não.
Tati diz que deveriam bloquear as cidades e reforçar a segurança, mas que sem informações suficientes não tomariam decisões precipitadas. Ele também ordena que Ritual capture os humanos e enfatiza que eles não devem escapar desta vez, já que não era a primeira vez que ignoravam o comportamento preguiçoso do homem. O monstro então confirma se sua missão era apenas capturá-los. Yur pergunta a seu parceiro onde ele procuraria primeiro. Ele responde que começaria em seu próprio território. Em Buzenport, Rei segue as ordens. Lee diz que deveriam haver alguns humanos trabalhando naquela área e que não devem ser feridos. O jovem herói encontra os monstros e corre para atacá-los. No entanto, ao se aproximar, lembra-se de que deve derrubar-los silenciosamente. Ele os observa com atenção enquanto conversam e rapidamente, com um golpe, acerta-os na cabeça. Ele se ajoelha no chão após derrotá-los e sai correndo para encontrar os próximos, reforçando em sua mente que tudo precisava ser feito em silêncio. Enquanto isso, seus companheiros também enfrentavam outros Zongins. Dongo e Gan procuravam por um barco. Infelizmente, nenhum deles teve sorte, então decidiram procurar em outro lugar. Mas logo sentiram monstros se aproximando. De repente, nosso jovem herói apareceu e os derrotou rapidamente. Mori continuou sua missão de eliminá-los. Seus companheiros agora podiam procurar pelo barco sem problemas. Eles correram entre os contêineres em outra direção. Enquanto isso, Kuro estava preocupado com o paradeiro dos outros e se sentia perdido. Ele ouviu um grito e se assustou. Começou a olhar ao redor, tentando descobrir de onde vinha a voz da mulher. Uma escrava havia sido sequestrada por 2 zumbis que planejavam devorá-la. A mulher chorava em desespero, sem saber o que fazer. Os homens zumbis conversavam entre si, satisfeitos com a refeição que estavam prestes a fazer, e reclamavam por suas rações de comida terem sido cortadas. Um dos zumbis mencionou que só podiam comer carne humana uma vez por mês, mas os executivos sempre enchiam a barriga, então sua opção era quebrar as regras. Enquanto isso, a mulher gritava para que se afastassem. Uma criança apareceu na frente dela, exigindo que deixassem sua mãe em paz. A mulher, desesperada, disse ao garoto que havia lhe dito para não segui-la até o trabalho. Um dos monstros riu ao ver a aparição repentina do garoto. Rindo, disse que infelizmente eles não comiam crianças e que ele deveria apenas contribuir com a força de trabalho. Kua então descobriu de onde vinham os gritos. Ele olhou para a cena em choque enquanto o jovem tentava defender a mãe. Ele correu para o local sem acreditar no que estava acontecendo. O ferimento chorava no canto, desesperado. O homem zumbi se irritava com a chegada de ainda mais pessoas, reclamando que os humanos continuavam a interferir. A criança implorava para Kua salvar sua mãe. Kua, então, sentiu preocupação, pois havia agido por impulso, mas não era bom em lutar. Os zumbis se alegraram ao ver mais humanos, dizendo que isso só o satisfaria ainda mais. Kua foi atingido com um soco no estômago. Infelizmente, o homem zumbi o agarrou pelo rosto. A criança chorava ao ver o homem preso. Os zumbis então se prepararam para atacá-lo, apertando cada vez mais a cabeça de Kua. Mas, para a surpresa de todos, a cabeça do zumbi que o atacava explodiu de repente. Kua caiu com força no chão. Os outros zumbis, sem entender o que estava acontecendo, ficaram indignados. Murray então apareceu, segurando uma esfera em forma de cérebro entre os dedos, pronto para atacar novamente. E quando o zumbi tentou perguntar quem era o garoto, também foi atingido na cabeça e derrotado. O menino Chan sorriu e abraçou a mãe, que agora estava salva. Wu agradeceu ao herói por ter salvo sua vida. Mãe e filho choraram juntos, emocionados e abalados. Nosso jovem herói observava atentamente a cena e refletia sobre o que aquilo significava para ele. Seu amigo o chamou. A mulher agradeceu a Kua por ter salvado sua vida, mas ele disse que não havia feito nada e pediu que ela fosse para casa. Com profunda gratidão, ela o agradeceu várias vezes. Kua observou o jovem menino se afastando da cena. Mary caminhava lentamente pelos corredores, continuando sua missão. O homem pensava sobre o que havia acabado de acontecer e, ao olhar para o herói, se perguntava por que ele agora parecia tão triste. Foi surpreendido por uma voz no rádio dizendo que haviam encontrado um barco. Todos se reuniram no barco que o capitão havia localizado. Lee olhou para Donggu e perguntou o que ele estava segurando. Ele disse que havia encontrado roupas que os Zongans usavam para trabalhar no porto e que não as ignoraram. Enquanto estavam no barco, encontraram alguns corpos, mas os ignoraram porque precisavam sair rapidamente. Seguiram a rota que haviam planejado para chegar ao destino. Garham, com o manual em mãos, tentava descobrir como o barco funcionava. Do lado de fora, Mary tomava ar fresco, pensativo. Foi encontrar o garoto. O homem chamou o jovem para conversar. Disse que também era um transcendente e que sua habilidade era manipulação verdadeira.
Explicou que podia mudar o que as pessoas sentem apenas falando com elas. Decidiu demonstrar, ativando sua habilidade de hipnose verdadeira. Lançou sua habilidade na direção do garoto, mas para sua surpresa, não teve efeito algum sobre nosso herói. Ao olhar para Marrei, ficou atônito ao perceber que sua habilidade havia sido bloqueada devido ao humor extremamente baixo do menino. Urro ficou completamente pasmo e começou a questionar o quão triste o garoto realmente estava. Ele não sabia exatamente o que dizer para confortá-lo. Então, a partir dali, disse que se algo perturbador ou preocupante acontecesse com ele, o menino poderia procurá-lo a qualquer momento. O garoto, ainda com um olhar entristecido, ouviu enquanto seu amigo dizia que seu trabalho ali era como o de um psicólogo. Mas aquela conversa não mudou o fato de que a tristeza do menino permanecia profunda. Cuba houve um agradecimento, mas na verdade esperava por uma conversa. Um homem disse para ela não se preocupar, que poderia conversar a qualquer hora. Dongul diz ao homem que ele é incrível por pelo menos tentar. Enquanto observam, ele também pergunta se ele não tinha medo do garoto. Dongul diz que o menino parece não ter emoções, parece perigoso, e que é assustador o fato de ele querer perder a própria vida. Ua reflete sobre o ponto de vista. Na verdade, acha que Murray apenas parece triste. Diz também que é como se ele estivesse procurando um motivo para viver, em vez de realmente querer morrer. Dentro da cabine, Garão fica um pouco desesperado ao lado de seu líder. Na frente do barco, aproxima-se uma enorme embarcação. Dentro da nave, um rádio informa que corpos foram encontrados no porto de Busan e que embarcações próximas deveriam ser investigadas. O zumbi SS Fader anuncia que avistou um barco de pesca suspeito e que se aproximaria imediatamente. Ritual então aparece e pergunta ao homem o que estava acontecendo. Explicam que avistaram um barco suspeito à frente. O capitão explica que não parecia ser o mesmo barco de pesca mencionado no relatório que eles iriam investigar, mas seu líder não dá muita importância a isso. A embarcação então ordena que o barco de pesca pare imediatamente, alertando que, caso não cooperassem, abririam fogo. Preocupado, Garham pergunta ao seu líder o que deveriam fazer, já que o plano era passarem despercebidos. Lee acredita que estavam próximos do destino e não queria iniciar um confronto, pois não podiam repetir o erro cometido em Dinha. Desesperado, Dongo pergunta ao capitão se deveria alertá-la sobre o navio Zongen. Lee não tem uma resposta imediata, mas rapidamente elabora um plano. Ela instrui seus companheiros a vestirem as roupas dos Zongens que haviam roubado. Dongo e Gan colocam os disfarces e falam com o capitão do navio, fingindo estar transportando escravos humanos. Nervosamente, confirmam a história de que estavam levando os humanos para a ilha Ori. O capitão diz que era estranho, pois nenhum barco deveria estar operando naquele dia. Com ansiedade, Dongo responde que eram trabalhadores adicionais. Para a sorte deles, o capitão comenta que essas coisas aconteciam de vez em quando. Aliviado, Dongo soa frio de puro nervosismo. No entanto, o capitão começa a suspeitar e pergunta por que humanos estariam transportando outros humanos, já que normalmente esse trabalho era feito pelos próprios Zongens. Hã? A situação se complica, mas Lee mantém a calma e confia em Dongo. Ainda assim, Dongo está desesperado, tentando encontrar uma boa resposta. Suando frio, ele pensa que precisava se recompor. Fecha o punho com força, lembrando-se de que sempre sonhou em ser um ator talentoso e respeitado. O melhor que consegue inventar é dizer que tinham sido enviados por Kielkin. Guran, em pânico, se pergunta quem seria esse homem. Em seus pensamentos, Dongo só espera que exista alguém por aí com esse nome. Cuba entra em desespero, acreditando que a resposta não seria suficiente. O capitão do navio, então, pergunta se Sholso realmente os enviou. Enquanto o monstro os observa, o homem começa a duvidar se alguém com esse nome realmente trabalha por lá. Mas, para surpresa de todos, o capitão demonstra incerteza sobre o atual status de Cholu na organização. Ele ri, dizendo que aparentemente Sholso ainda causava problemas por odiar fazer relatórios. Dongo se emociona diante de tanta sorte. Miri, observando a cena de longe, começa a se perguntar se não poderiam simplesmente enfrentar o homem e seguir em frente. De repente, a conversa é interrompida. Exu aparece na embarcação e questiona por que estão demorando tanto. Lee observa a cena com foco e preocupação. O capitão do navio tenta tranquilizar a situação, dizendo que não era nada grave e que os humanos estavam sob as ordens de Xiel. O líder percebe que o Zongan que apareceu era um pouco diferente dos demais. O capitão então exige que os humanos mostrem mais respeito. Lee rapidamente percebe que esse era Rishou, um executivo Zongan de alto escalão responsável pela ilha Orik. Rishou observa todos atentamente. Ele se aproxima de Miri tentando entender algo. Ao olhar para o garoto, pergunta se já haviam se encontrado antes. A líder Lee se preocupa com a pergunta.
No entanto, Richu acredita ter se confundido e decide ir embora. Quando os Zongen se afastam, Lee fala discretamente com o jovem herói. Ela observa a partida de Richu e pede que o garoto memorize bem seu rosto, pois em breve teriam que lutar contra ele. Ao chegarem na ilha Ori, são recebidos rapidamente pela visão de uma fazenda de escravos humanos. Os guardas na entrada saudam Rashu, que está acompanhado por Merrey e sua equipe. Um dos guardas pergunta ao capitão do navio quem eram aquelas pessoas, e ele explica que eram trabalhadores adicionais. O capitão então libera Garão e Dongo de suas funções. Lee ordena que Dongo procure um barco para quando estivessem prontos para fugir. Confuso e preocupado, Dongo ouve a palavra vara de pesca, mas Garham o corrige, dizendo que era barco. A jovem explica que eles procurariam uma embarcação, enquanto Lee buscaria o cientista Dian. Ao entrarem na fazenda de escravos, o guarda que os acompanhava separa os prisioneiros. Lee observa cuidadosamente o local. Alguns humanos são criados para trabalho braçal, outros para funções específicas e alguns apenas para o entretenimento dos Zongens. Assim, os poucos humanos escolhidos para essas finalidades eram vendidos a diferentes cidades. Mas Lee reflete que a maioria dos humanos que não serviam como escravos acabava virando alimento, sendo enviados ao matadouro. Em outras palavras, se você quisesse ser escolhido como escravo, precisava provar que era especial. Um escravo que trabalhava dentro da fazenda a encara no corredor. Ele esbarra fortemente em seu ombro ao passar. Ao vê-lo se afastando, ela conclui que naquele lugar era preciso lutar para sobreviver, não muito diferente da natureza selvagem. Lee chama por Marley e ordena que ele proteja Kua até receber novas instruções. Sem muita escolha, o garoto apenas concorda. Ela observa atentamente e diz que naquele lugar era mais perigoso lidar com humanos do que com Zongens. O guarda então separa os líderes dos garotos em celas diferentes. Ao verem os garotos entrarem nas celas, Lee tenta acreditar que tudo ficará bem. Enquanto caminha até sua própria cela, ela começa a olhar ao redor, procurando por Jun. Marey e Kua, em seu quarto, acabam encontrando outros humanos. Um dos prisioneiros perguntou quem eles achavam que eram para estarem ali. Kua, um pouco animado, respondeu que estavam ali para resgatar todos e que explicariam tudo no momento certo, mas logo ficou chocado com o que viu. Um prisioneiro grande segurava uma mulher, sua companheira de cela, pelos cabelos. Assustado, Kua perguntou o que ele estava fazendo, e então notou um homem mais velho fingindo não se importar com a situação. Em outro canto da cela, uma garota chorava de tristeza. Kua logo percebeu que havia algo errado. O prisioneiro largou a mulher de lado e disse que aparentemente era a primeira vez deles ali, então ele iria ensinar uma lição. De repente, desferiu um soco poderoso no rosto de Kua, que voou longe com um impacto. O homem o segurou pela cabeça e declarou que, a partir daquele momento, eles seriam seus escravos. Disse ainda que fariam qualquer trabalho que ele mandasse e não contariam a ninguém quais eram seus talentos. Indignado, Kua repetiu que estavam ali para salvá-los, mas o prisioneiro escolheu ignorar e presumiu que o garoto já estava começando a entender. Preparou-se para bater novamente, mas foi interrompido pelo jovem herói. Ele perguntou a Morrie o que ela queria, e educadamente voltou-se para seu companheiro Kua, pedindo permissão para tirar a vida do agressor. Furioso, o prisioneiro perguntou se o garoto tinha enlouquecido, e Kua respondeu: "Você nunca deve atacar outro humano." O prisioneiro, violento, decidiu atacar novamente, dizendo que não mostraria piedade só porque havia uma criança presente. Ele lançou um novo soco, mirando o rosto do jovem herói, mas foi surpreendido. Por que a cabeça do garoto era tão dura e por que sua mão agora doía? Incrédulo, Merry se perguntava o que havia de errado com ele. O garoto, então, decidiu revidar, mas o prisioneiro já estava recuando. Com um simples toque com o dedo indicador na testa do homem, o garoto deu um peteleco que o lançou contra a parede. O prisioneiro gritou ao colidir, deixando todos ao redor atônitos. A mulher agredida ficou chocada. A garota que chorava ficou sem palavras. O homem, atordoado, se perguntava o que havia acabado de acontecer. Cuba se virou para o garoto e perguntou se aquilo tinha sido realmente só um peteleco, torcendo para que ninguém tivesse ouvido e viesse verificar. Mas era tarde. Um Zongan entrou na cela furioso. Cuba entrou em pânico, ainda não havia encontrado o cientista e não sabia como salvar os prisioneiros. Mesmo assim, uma luta já estava começando. O Zongan olhou para o prisioneiro violento e imediatamente assumiu que ele era o problema. O Zongan agarrou o homem pela gola. O prisioneiro jurava que era um mal-entendido, que dessa vez não tinha feito nada. Mas o guarda, furioso e sem paciência, decidiu que ele precisava de um tratamento especial. Retirou o prisioneiro da cela e trancou os outros lá dentro.
Cuba conclui que o homem já devia ter causado muitos problemas antes e se sente aliviado por terem escapado daquela enrascada. O homem, levado à força, só conseguia se perguntar o que seria esse tratamento especial, esperando que não o matassem. Hua disse ao garoto para não se sentir culpado, pois o prisioneiro era o verdadeiro culpado, mas quem falava era Mary. A mulher e a garota olhavam, espantadas e impressionadas com o que tinham visto. Urro estava prestes a se desculpar, mas o velho homem rapidamente se ajoelhou, implorando por sua vida. O velho prisioneiro dizia que não conseguiria terminar o trabalho a tempo e que, por isso, seria enviado ao matadouro. Ele implorava para sobreviver. A prisioneira repreendeu o homem, dizendo que ele devia ter vergonha de implorar diante de crianças. Hã? Entendeu rapidamente o que estava acontecendo. A mulher e o velho discutiam sobre ele não querer virar comida. O homem percebeu que os prisioneiros sobreviviam abaixando a cabeça, aceitando sua condição, ao invés de virarem carne humana. Tranquilizou os dois, dizendo que ninguém iria morrer e repetiu, impaciente, que estavam ali para resgatar, Luzi, ajudá-los a fugir daquele lugar. Enquanto isso, em outra cela, um prisioneiro se virou para Li e disse, com arrogância, que explicaria como as coisas funcionavam por ali. Sem se abalar, ela disse que ele podia assumir seu trabalho e, se fosse preciso, ela arranjaria ainda mais tarefas para ele. Sentou-se num canto e disse que precisava descansar. O prisioneiro, feliz, dançou, imaginando que aquela energia seria necessária para sair dali em breve. Li começou a pensar que precisava encontrar Jun e então planejar a fuga. Nas celas, um alto-falante transmitiu a voz de um guarda, ordenando que os prisioneiros iniciassem o trabalho nas áreas designadas. Na cela de Li, o prisioneiro ainda dançava, e ela se perguntava por que aquela voz lhe parecia tão familiar. Do lado de fora, o dia estava claro e os trabalhos estavam começando. Kua carregava um enorme tronco de árvore nas costas, junto com outros prisioneiros, e se perguntava como havia acabado com esse tipo de tarefa. Próximo a ele, um guarda mandava que trabalhasse mais rápido. Ele apenas pensava que precisava de tempo para encontrar Jun. Também estava curioso para saber qual tarefa Mary havia recebido, imaginando que fosse mais cansativa que a dele. No entanto, Mary estava sentado diante de uma máquina de costura. Outro prisioneiro explicava como o trabalho funcionava. O jovem herói, sem qualquer habilidade, acabou passando a mão por cima da máquina enquanto tentava alimentar o tecido. Desesperado, o outro prisioneiro mandou que ele ficasse apenas num canto, sem atrapalhar. A jovem garota, companheira de cela, se preocupou com o ferimento dele. Ofereceu-lhe algumas ataduras que tinha guardado e se propôs a ajudá-lo. Eles seguraram as mãos enquanto ela aplicava vários curativos, pois o ferimento parecia sério. Ele a olhava sem muita emoção, dizendo que não precisava daquilo, mas ela insistia, dizendo que a ferida podia infeccionar. Com gentileza, ela o olhou e perguntou seu nome. Ele respondeu, Miriam. Tímida, ela sentou ao lado dele enquanto conversavam. Com um pouco de vergonha, ela agradeceu ao garoto. Agora, segundo ela, a cela poderia voltar a funcionar. Comentou que o homem careca estava pegando todos os trabalhos e que temia ser levada ao matadouro. A mulher, também companheira de cela, chamada Jean, chamou pela garota Han. Sorrindo, a garota apresentou a mulher ao jovem herói, dizendo que ela era uma ótima pessoa. Contou também que dentro da cela, a mulher cuidava dela e até já havia enfrentado o prisioneiro careca. Mais uma vez, agradeceu muito ao garoto. Corando profundamente, ela trouxe um pequeno caderno e mostrou o que havia escrito, que ele era muito fofo. Murray não entendia o que estava acontecendo. Ele não demonstrava nenhuma reação. Young Hai voltou correndo ao trabalho, envergonhado, enquanto a mulher parecia muito satisfeita. Gizen sentou-se ao lado do garoto e perguntou se ele esperava que sua cela se tornasse aquela loucura. Ela comentou que as outras celas pareciam bem piores, provavelmente por causa da competição mais agressiva. Mesmo tendo que lidar com o prisioneiro careca, aquela cela estava um pouco melhor, e agora, graças ao herói, estava muito mais tranquila. A mulher disse que ele havia ajudado todos de várias formas e que era muito grata por isso. Miri, sem reagir, a observava sem intenção, mas algo nela o lembrava de sua mãe. O garoto então se afastou enquanto falava com ela. Dizen comentou que estava curiosa para saber o que ele havia escrito no caderninho, mas o menino a ignorou, levantou-se e se afastou em silêncio. Ela se questionou se teria dito algo errado. Miri decidiu voltar ao trabalho, mas se machucou novamente, deixando o outro prisioneiro furioso. Do lado de fora, Lee ainda não havia encontrado o cientista. Refletia sobre isso e sobre como encontraria Dien. Já havia procurado em todos os lugares do campo, no ateliê e até nas celas de detenção. Aquilo não era um bom sinal, será que ela havia se escondido? De repente, pensou que Jun não teria ido embora. Seria terrível se tivesse acontecido.
De repente, uma voz no alto-falante ordenou que parassem de trabalhar e voltassem às celas. A líder ouviu o comando com confusão. Mais uma vez, tentou entender por que aquela voz lhe parecia tão familiar, até que finalmente percebeu que era Jun no microfone. De volta à cela, a líder viu o prisioneiro satisfeito com quanto havia trabalhado naquele dia e perguntou de onde eram transmitidos os anúncios. O homem disse que provavelmente da sala dos guardas, e Lee imediatamente se interessou em saber que trabalho poderia fazer ali. Ele respondeu que seria a limpeza da sala dos guardas, mas que aquele era o trabalho dele. Perguntou quando Lee entregaria sua etiqueta de identificação, pois ela havia prometido ceder seu posto. Sem entender direito, ela perguntou sobre a tal etiqueta, e ele explicou que precisava dela para assumir o cargo designado a ela. Sem pensar muito, Lee deu um forte soco no rosto do homem, derrubando-o. Com o prisioneiro inconsciente no chão, ela roubou a etiqueta de sua camisa e partiu pelos corredores em busca da sala dos guardas. Encontrou um Zong dormindo ao lado da porta e entrou disfarçada de faxineira. Tudo o que esperava naquele momento era que sua amiga cientista estivesse ali dentro também. Para sua grata surpresa, encontrou Jun sentada com as mãos na cabeça. Naquele instante, Lee jamais imaginaria que se tornaria uma guarda. Ao ver sua amiga, chamou seu nome. A cientista a olhou surpresa e, ao perceber que era sua capitã, chorou emocionada. Feliz e sem acreditar, correu para abraçá-la, com força. Jun contou que foi capturada enquanto investigava e que começou a trabalhar duro para sobreviver. Lee disse que ela não precisava mais se preocupar, pois estavam ali para fugir. Mas, para a surpresa da líder, Jun disse que não poderiam escapar. Desesperada e com medo, Jun afirmou que não havia como sair daquele lugar. Ao redor delas, grades enormes fechavam as janelas por completo. Enquanto isso, na cela do herói, sua companheira de cela os convidava a se conhecerem melhor escrevendo sobre seus objetivos. Kua ficou confuso, mas seus jovens amigos pareceram muito interessados. Jizen disse que agora que não precisavam mais se preocupar com o prisioneiro careca, poderiam finalmente se aproximar. Kua pensou que talvez não devessem perder tempo, mas também achou que seria uma boa oportunidade para conversar mais com Mary. Animado, o homem disse que queria participar e que seu amigo herói também gostaria. Jizen convidou o velho prisioneiro para participar também, seria melhor do que ficar sentado lamentando. Os 5 prisioneiros começaram a escrever em seus cadernos sobre seus objetivos. O jovem garoto perguntou ao amigo o que deveria escrever. Seu companheiro disse que escrevesse qualquer coisa que viesse à mente, qualquer objetivo que quisesse alcançar, com uma explicação breve. Maria perguntou se aquilo era uma ordem, e casualmente Kua disse que sim. Sem saber exatamente o que escrever, o garoto ficou um tempo perdido em seus pensamentos. Logo depois, começou a escrever, e seu amigo ficou feliz em vê-lo tentando. Jizen perguntou se todos haviam terminado e pediu para o velho começar. O prisioneiro mais velho disse, com esperança, que queria ver os netos. Triste, contou como as mudanças no mundo haviam impedido que isso acontecesse. Em seguida, começou a lamentar que, além de não poder vê-los, era um peso para todos os companheiros. A mulher ouviu com atenção e disse que estava tudo bem, pois todos entendiam a dor dele. Então, ela começou a falar sobre seus planos, e sua jovem amiga ficou animada, mas, para surpresa de todos, ela disse que gostaria de cozinhar uma refeição. Explicou que por anos, fora difícil confiar em qualquer humano ou Zongen, e agora queria conhecer pessoas boas e compartilhar refeições com elas. Ao ouvir o desejo dos prisioneiros, Ua ficou preocupado com a gentileza excessiva deles e sabia que precisava garantir que escaparia daquele lugar. Quando chegou a vez de Han, a jovem disse que havia alguém com quem queria se aproximar. Ao admitir isso, seus olhos brilharam de esperança. Então, encarou o jovem herói e corou. Envergonhada, ajoelhou-se e disse que realmente queria se aproximar daquela pessoa. Quando chegou a vez de Kea, o homem admitiu que não conseguia pensar em nada e pediu para Merry ir antes. Quando o garoto finalmente teve sua vez, olhou para o papel sem muita expressão. Seu amigo o observava, curioso para saber o que ele havia escrito, já que parecia escrever bastante. O garoto, em poucas palavras, disse tristemente que desejava que sua vida acabasse. A mulher que queria dividir a cela com ele ficou em choque. Ele se lembrou de quando era muito pequeno, de sua mãe tentando tirar uma foto dele. Quando criança, recordava-se de ser feliz assistindo aquilo. Mas também se lembrou do dia frio de inverno em que matou sua própria mãe. Também lembrou de um dia em que andava com a mãe pelas ruas, e ela dizia que o filho era tão digno que poderia se tornar presidente. Feliz! O menino perguntou se isso realmente poderia acontecer, mas ela rapidamente disse que ele precisaria ser muito mais do que apenas educado. Com raiva, o menino começou a se irritar, e sua mãe riu da situação, achando divertido provocar uma criança tão fofa.
Mas então ela começou a tossir e seu filho se preocupou, perguntando se ela estava bem. Ainda um pouco irritado, ele quis saber por que ela estava brincando com ele daquele jeito e ela respondeu que era só por diversão. Enquanto isso, um homem falando ao telefone passou por eles na rua, dizendo que havia pegado um resfriado e que logo estaria em casa. O garoto observou o homem andar pela calçada, curioso. Quando chegaram em casa, sua mãe disse para ele entrar primeiro e que voltaria assim que terminasse o trabalho. Ao se despedir, ele ficou inquieto, se perguntando por que ela havia começado a tossir tão de repente. Observando sua mãe se afastar, sentiu que algo estava errado naquele dia. Quando a viu novamente caminhando pela rua, teve um pressentimento de que nunca mais a veria. Chamou pela mãe, com os olhos cheios de curiosidade e preocupação. Queria segui-la pelas ruas, mas ela estava ocupada com o trabalho. Mary estava com ela, mas parecia impaciente. Preocupada, ela perguntou se algo estava errado e por que ele a encarava. Mas ele, levemente irritado, respondeu que nem sabia o motivo. Logo a noite caiu, e como o tempo passava, ela perguntou se o menino não estava entediado de ficar sentado por tanto tempo. Ele disse que não, e ela ficou feliz por ter um filho tão comportado, prometendo que fecharia o local mais cedo para poderem ir embora logo. Disse também que, por ele estar ali com ela, sentia-se mais animada. Mesmo cansativo, o garoto amava passar tempo com sua mãe. Sentado, assistia a mulher atender seus clientes e pensava com felicidade que não queria que aquele momento acabasse. Desejava poder congelar o tempo ali mesmo. Mas, de repente, foi surpreendido por uma nova crise de tosse. Ela tossia cada vez mais forte, até que começou a se sentir mal. Assustada com o que acontecia, perdeu as forças e caiu lentamente sobre o balcão ali mesmo, no trabalho, à noite, diante do próprio filho. O jovem herói, ainda uma criança, se desesperou ao ver a mãe caindo. Perguntou o que estava acontecendo. Ela tentou tranquilizá-lo, dizendo que estava tudo bem, que só estava cansada. Levantando-se com dificuldade, disse que devia ser só um resfriado e que logo iriam embora para que ela pudesse descansar. O garoto observava, sem saber o que fazer, enquanto ela dizia estar um pouco tonta. Mais tarde, quando a noite já estava completamente escura, chegaram em casa. Sua mãe começou a cozinhar, cortando uma cenoura e cantando na cozinha. O menino a observava e achava que ela parecia estar melhor. Aliviado, ficou feliz por vê-la bem. Sentados à mesa, começaram a jantar. O garoto elogiou a comida da mãe, dizendo que estava deliciosa. Ela olhou para ele e, sorrindo, levantou-se rapidamente dizendo que precisava buscar algo especial. Para sua surpresa, ela revelou um presente, um uniforme escolar novinho. Disse que ele sempre usava roupas velhas e doadas e por isso havia decidido comprar um uniforme novo só para ele. Muito empolgado, ele pediu permissão para experimentá-lo. Ao vesti-lo, perguntou o que ela achava. Mesmo que a roupa estivesse um pouco grande, ela disse que ficou ótimo. Radiante, o menino se deitou para dormir usando o presente. Disse que, por ser um presente tão especial, dormiria com ele mesmo assim. O relógio na parede marcava o tempo passando rapidamente. E então, subitamente, um anúncio na televisão avisou a todos os moradores que evacuassem para uma zona segura imediatamente. O aviso foi repetido várias vezes pela televisão, em tom de urgência. O menino acordou no meio da noite, confuso com o barulho, e percebeu que a cama estava encharcada de um líquido vermelho. Olhou ao redor, procurando sua mãe. Preocupado e assustado, perguntou se ela ainda estava doente e por que tudo estava tão bagunçado. Mas quando se virou, já não era mais sua mãe, era um monstro. Ele a olhou, desesperado, sem saber o que fazer. Sua mãe zumbi o atacou violentamente, pulando sobre o garoto. Ela o prendeu contra a parede e tentou morder-lo enquanto o menino gritava e chorava. Em meio ao pânico, ele perguntava por que sua mãe estava fazendo aquilo. O relógio na parede continuava tocando. Sua mãe, agora transformada em zumbi, ainda tentava atacá-lo. O menino, em desespero, chamava por sua mãe. No chão, preso debaixo da criatura, implorava por sua vida. O som do relógio continuava a soar sem parar. E de repente, ele acordou aos gritos, assustado. Sentou-se na cama, ofegante, sem entender o que estava acontecendo. Olhou ao redor e se perguntou se tudo aquilo tinha sido apenas um sonho. Sentia um alívio imenso, pois acreditava que tudo havia sido um pesadelo terrível. Mas quando se virou, procurando pela mãe, a zumbi tentou atacar-lo de novo. Horrorizado, ele olhou para trás. Ela o agarrou e o atacou novamente. A criança começou a chorar de novo, implorando que a mãe parasse. Tentando se defender, empurrou-a com força e a lançou contra a parede. Chocado com a força do próprio golpe, ficou confuso. Ainda chorando, olhou para as próprias mãos e se questionou por que era tão forte. De pé no quarto, encarou o corpo de sua mãe zumbi caída no chão. O garoto então saiu correndo, desesperado, gritando por ajuda. Correndo pelas ruas, tentava entender o que estava acontecendo.
Passava pela cidade, agora em ruínas, e se perguntava se aquilo tudo ainda era um sonho, afinal, ele ainda estava vivo. Mas ao olhar ao redor, ficou em choque com o que via nas ruas. Zumbis por todos os lados. Com medo, se escondeu debaixo de um carro e se perguntava o que eram aquelas criaturas. De longe, observou outros humanos, que também não sabiam o que fazer. Um adulto virou-se para o outro e pediu que verificasse se eram zumbis de verdade. O garoto ouviu tudo e se apavorou ao descobrir que as pessoas se transformavam se fossem mordidas. Logo depois, mais 2 zumbis tentaram atacá-lo. Os monstros corriam pelas ruas da cidade. Diante de um deles, Mirad tapou a boca para não gritar, mas não conseguiu se controlar e saiu correndo, gritando em pânico. O monstro então decidiu atacar lá enquanto ela tentava escapar. O zumbi a lançou no chão, prendendo-a entre suas pernas. Enquanto era atacada, a garota chorava desesperadamente e o zumbi mordeu um de seus braços. Apavorada e em pânico, ela implorava para que o monstro se afastasse. Tentando escapar do ataque, ela lançou o vilão para longe, arrancando o próprio braço no processo. Cambaleando pelas ruas, deixou um rastro de líquido vermelho pingando atrás de si. Desesperada, chorou encostada num canto, sem saber o que fazer. Então, pressionou a mão sobre o ferimento enquanto esperava, até que, para sua surpresa, um novo braço surgiu em seu lugar. A garota gritou e chorou de dor imensa. De volta à sua casa, chamou pela mãe enquanto olhava para o corpo zumbificado caído ali perto, mas o monstro não havia sido completamente derrotado e agora voltava à vida. Sua mãe zumbi avançou sobre ela mais uma vez, aterrorizando-a. Desesperada, a menina gritava sem saber o que fazer. Implorava sem parar para que sua mãe parasse. Mas o monstro não escutava, não pensava, só queria atacá-la. Chorando de medo, ela só conseguia dizer que o monstro se afastasse dela. Então, num surto repentino de raiva, ela gritou, e uma chuva de ossos disparou de seu corpo na direção do monstro, acertando-o. O zumbi foi atingido novamente. De joelhos, com a mão no rosto, ela continuava implorando, mas aos poucos olhou para o que acontecia. E então o zumbi disse algo que a surpreendeu. Chocada, ela ouviu seu próprio nome. O monstro estendeu o braço em sua direção e a abraçou, pedindo desculpas. A garota, confusa, não sabia o que fazer, e então a zumbi, sem forças, desabou ao seu lado.